Oi, pessoal, meu nome é Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga. Eu sou Thais Salã, psiquiatra. Hoje a gente vai falar sobre o documentário do Netflix, que é o Live to 100, né, o Secrets of the Blue Zones. Então a gente vai falar sobre as Blue Zones, que são essas zonas azuis, como foi chamado, em que a gente tem muitas pessoas centenárias, muitas pessoas que têm uma longevidade e também têm qualidade de vida. Eu vou falar como eu ouvi pela primeira vez esse termo. Foi com uma amiga, Adriana Savoldi, um beijo para você, da corrida, em que ela falava que a gente tinha a nossa tribo e as nossas Blue Zones. E aí foi antes do documentário, que em português é Como Viver até os 100 Anos, Os Segredos das Blue Zones. Foi antes desse documentário sair, baseado Sim. no quê? Num livro. Um livro do Dan Buettner, Sim. falei o nome dele correto, Dan Buettner, que também tem uma história muito interessante. Ele é um jornalista da National Geographic e se interessa muito por isso, por saúde, por diferentes lugares no mundo em que as pessoas têm algumas características peculiares de vida. Bom, Blue Zones, zonas azuis. Da onde vem esse nome? Esse nome foi desenvolvido a partir do médico italiano Gianni Pes. Gianni Pes, ele observava que tinham alguns lugares onde tinham mais pessoas acima de 100 anos do que o habitual ou a média na população. E aí, como nos tempos antigos que a gente usava papel vegetal. No tempo dos Incas, né, como dizem os jovens. Como se fazia nos Incas, na época dos Incas, né, a gente colocava o papel vegetal em cima do mapa mundi. Com uma caneta azul, ele foi traçando os pontos que ele via dessas comunidades, essas comunidades que tinham mais centenários do que a média global. E no final, na hora que ele tirou esse papel vegetal, ficou uma zona azul, porque foi marcado, né, com essa caneta azul. E então eles falaram assim, geralmente na zona tropical, assim, perto da faixa equatorial. Exatamente. E, assim, no globo inteiro. Então a gente vai ali desde a América Central a Japão. A gente vai falar depois os principais locais que são abordados na série. Mas eles, então, como é o estudo científico, né? Peraí, isso aqui está diferente. Então, vamos falar assim, o que essas pessoas fazem? E mais que isso, o que essas pessoas fazem em comum que pode estar gerando o mesmo desfecho? E qual é esse desfecho? Longevidade. Longevidade e salubridade, né? Então temos o detalhe, porque não adianta você chegar até os 100 acamado. Né? E todos esses lugares as pessoas chegavam, passavam dos 100 anos e com qualidade de vida. Exato. É o que a gente falou no episódio anterior sobre health span e lifespan, né? Então a gente sabe que a gente está vivendo mais, mas a gente está vivendo com qualidade de vida, porque a gente está percebendo que está reduzindo a qualidade de vida. E é nesse sentido que esse documentário, esse trabalho todo sobre as Blue Zones é tão importante da gente divulgar aqui para vocês e que vocês olhem e de repente se inspirem a fazer coisas semelhantes, né? E locais, né, que aparecem no documentário. Vamos lá, né? Vou começar pela Itália. Temos Sardenha na Itália. Né? Vou puxar a sardinha para os meus antepassados. Lá no episódio de Sardenha, eles falam muito das mulheres cozinhando junto. Exatamente. E também da culinária mediterrânea. Exatamente. Então, a alimentação mediterrânea, né? Que é tão hoje a dieta mediterrânea que a gente fala tanto dentro da medicina do estilo de vida. Eu vou falar de Okinawa. Apesar das pessoas acharem que eu tenho uma ascendência oriental, eu não tenho, é libanesa. Mas, né, eu sou apaixonada pela cultura oriental. Então, Okinawa, no Japão, tem a batata doce, né? Que eles falam da batata, porque é uma região que tem bastante... não sei se é terremotos, acho que é terremoto, ele tem bastante evento natural ali, e o que sobrava muito para eles comerem é essa batata roxa. Batata roxa, que é linda, batata né? roxa, exato. Um negócio bonito. Mas também eles descrevem muito a cultura deles familiar,
as comunidades que eles formam, né, quando ficam mais velhos. E como a família, ela traz o mais velho para si. Daí, num episódio posterior, que a gente vai falar de sabedoria, a gente vai falar muito sobre isso, qual a importância de você ter um ancião, né? O meu filho e minha filha falam para meus pais que eles são anciões. Mas, como isso é importante bilateralmente, também a cultura deles se sentarem no chão, né? Sim, essa mobilidade, né? E essa mobilidade, então, esse episódio, então cada episódio, né, eles vão em um lugar e aí eles vão traçando o que essas pessoas fazem. Sim, na Sardenha, que também tem muito relevo, né, eles têm que subir e descer toda hora. E, inclusive, no episódio da Sardenha, eu lembro do Dan, que quem conduz é o Dan Butner, ele que é o documentarista, né? Ele pergunta para uma senhora, quanto que a senhora faz de exercício físico? Ela, exercício, né? Não tô sabendo o que você está falando. Aí ela falou que ela vai à igreja muito, ela é muito católica. Ele falou assim, você já percebeu quanto tem de subida da sua casa até a igreja? Então, assim, são lugares com relevo desafiador e que as pessoas acabam se movimentando ali por um propósito. Então, essa senhora, por exemplo, pelo propósito da religiosidade, ela enfrentava aquela subidona que fazia muito bem para a saúde dela. Exatamente. Né? E aí, falando de atividade física, a gente entra em Loma Linda, né, que é um outro lugar também, que é nos Estados Unidos, que é uma comunidade evangélica. Aliás, saem muitos estudos de lá, né? Da universidade. Porque eles criaram também, né? Acho que foi uma comunidade criada mesmo. E que é muito incentivada. Eles já tinham atividade física. Eles já tinham alguns estudos sobre os Blue Zones. Então, Loma Linda foi um lugar onde eles falaram, vamos fazer um experimento aqui? Sim. Então, a atividade física, né, que é muito, muito incentivada ali. Sim. Mas e também todas as ali outras tem questões uma comunidade evangélica que tem a questão de alimentação. Eles têm a questão né? alimentar, e eu não vou me lembrar qual linha que é, mas tem uma questão alimentar de ser uma alimentação vegetariana. Sim, né? Predominante whole food. E tem uma outra questão também, que é do sábado, né? Então, o resting day, né? Tem um dia de descanso. Exato, que a gente também vê em outras culturas, por exemplo, o Shabá, na verdade, dos judeus, que é aquele momento em que você se desconecta do mundo e você vive o momento presente e você, são 24 horas, né? E você fecha esse dia com uma refeição em família, em grupo, né, do pertencimento, né, ele fala do pertencimento. Fala também de Icária, na Grécia. E lá eles falam sobre álcool, né? Sim, e eles falam bastante sobre a questão dos relevos também, né? Que é um lugar que tem mais até do que na Sardenha. Sim, fala sobre também a ancestralidade, a conexão entre as diferentes gerações e também como que lá o álcool é consumido. Sim, porque lá tem muita festa, é consumido em grupo, né? Então a questão é a celebração e eles celebram muitas coisas. Então, como é conectado, na verdade, a relacionamentos saudáveis. Isso, então não é a bebida sozinha, a bebida assim compartilhada, dançando. E dança, né? Envolve cultura, enfim, né, a Grécia e também a alimentação mediterrânea. Exatamente. Que eles têm. E, por fim, né, Nicoya, na Costa Rica, que eles vivem muito, que tem os relevos, tem as mulheres que sobem, os morros. Você tem as pessoas que estão ali trabalhando na terra mesmo, então, que é uma mega de uma atividade física, e a alimentação, que ela é toda natural, né? Ela não tem nada de industrializado. Sim. O triste, eu acho que ficou muito mais aí, eu me marcou muito em Nicoya, logo depois no final do documentário, já dando spoiler, gente, me desculpe,
Mas como o tempo passou e os ultraprocessados chegaram ali. Então, me marcou muito a cena de um neto de uma das pessoas que foram entrevistadas no documentário comendo um salgadinho Cheetos, né? Então, que eles trazem uma atualização, assim, né, de que durante todo esse tempo de documentário, né, foi assim, mas que as coisas estão mudando. Então, todos os lugares estão suscetíveis à mudança, né? Exatamente. Mas, então, esse é um experimento de medicina do estilo de vida, né, Dani? Sim. E aí, vamos falar justamente desse assunto que é comum a nós duas, de como a gente cuida para que a gente tenha uma vida longeva e saudável. E aí a medicina de vida, do estilo de vida, vai preconizando algumas áreas e tem algumas diretrizes para que a gente possa seguir. Primeiro, a alimentação, que é o meu tendão de Aquiles, e eu sempre falo para as pessoas. A Dani sabe, porque eu estudei eu e a Dani estudamos juntas para a gente tirar o título de medicina do estilo de vida aí pelo CBMEV, pelo International Board of Lifestyle Medicine. Sim, existe toda uma diretriz por trás da medicina do estilo de vida, não é charlatanismo. A gente tem que saber tudo, estudar vários artigos. É uma ciência e a gente aplica essa ciência, né? E a Dani sabe que quando era para gravar os micronutrientes, os macronutrientes, os tipos de dieta, eu sofria. Ainda mais era em inglês, né, Dani? Mas enfim, mas a alimentação saudável, também em casa, né? Em casa quem cozinha é meu marido. Ah, é? Não, eu gosto de cozinhar. E por isso que eu gosto muito como a medicina do estilo de vida traz a alimentação. Ela não coloca o nome nutrição, ela coloca o nome... É uma alimentação saudável mesmo, medicina culinária, que eu acho que tem esse lugar de trazer para perto mesmo, né? De colocar você enquanto a gente você instrumentalizar você, olha, como você pode preparar a sua comida, quais são as formas, ou se você não prepara, como você pode escolher, né? Porque eu acho que tem isso também. Hoje a gente tem muitas opções, quem mora em grandes capitais, de fazer escolhas, e aí você pode fazer escolhas que são melhores ou escolhas que vão ser piores para você. E aí, quais são os critérios de uma alimentação que a gente considera uma alimentação boa, vamos dizer assim, que vai trazer para a gente essa qualidade de vida, que seja uma alimentação mais natural, baseada em comida de verdade. Baseada em comida de verdade. Então, quanto menos comidas processadas você tiver, melhor, menos enlatados, menos embutidos. Quanto mais natural for a sua comida, quanto mais vier ali das fontes naturais, mais nutriente ela vai ter, você vai se sentir mais saciado. Acho que uma grande polêmica surge em volta da carne, né? Sim. Precisa ser vegano, né? Na verdade, você vê em muitos lugares, não precisa, na Sicília mesmo, eles consomem muito peixe, né? Não precisa, mas... Quando eles viram essas regiões, sim, a alimentação dessas pessoas é quase completamente baseada em plantas. Plant-based. Então, assim, né, se a gente olha o nosso prato tradicional brasileiro, não é metade do prato carne, não é metade do prato mistura, é um pedacinho. E a metade do prato vai ser de planta, vai ser plant-based, a metade não, todo o resto. Todo o resto. Então, e as carnes também, né, que a gente vê em termos de longevidade, muito mais as questões das carnes magras, né, quando a gente fala de muito mais peixe nesses lugares do que qualquer outra carne. Sim. Quase não tem frango e carne mesmo bovina. Bovina, exato. Né? Muitos frutos do mar e os alimentos integrais. Que isso é muito importante, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente já pensa o que eu tenho, o que eu estou comendo de errado. E a gente aprende que, na verdade, o que você está deixando de comer, assim, no sentido de tem coisas na nossa alimentação ocidental, ou então moderna, que quase 100% das pessoas estão pecando, que é na falta de fibras. Por isso integral. Que os alimentos integrais, como a Dani falou, fazem tanta diferença, porque eles trazem fibra. Sim. E a gente pensar isso, né, não é uma questão de excluir alguma coisa. Então, quem está querendo mudar a alimentação,
não começa excluindo nada, começa acrescentando coisas que vão ser boas para você. Acrescenta uma salada, uma verdura. Ah, não gosto, esconde. Faz que nem a gente faz com criança, entendeu? Cozinha o feijão com a beterraba, né? Sabe aquela que eu coisa? Gosto de fazer, esconde. Eu gosto de não indicar tem para os problema. pacientes fazerem um mix de sementes. Sim. Joga em cima de qualquer coisa, de fruta, de qualquer coisa assim. A sua alimentação já está ficando um pouco mais saudável. Fica um pouco mais enriquecida, né? E aí você tem toda a questão de poder comer grãos, enfim. Segundo item, os alimentos locais e sazonais. Sim. Aliás, aprendemos com a Luciana, né? Sim, aprendemos com a Lu Diniz, pessoa linda, maravilhosa, nutricionista. Que existe uma tabela do CEAGESP da sazonalidade dos alimentos. Então, se você está interessado em consumir os alimentos mais frescos, porque qual é a questão de ser alimentos locais e sazonais? Porque ele é fresco, vai estar dentro do que a gente chama saudável e natural. Então, veja bem, só entrar lá no CEAGESP, tem lá a tabela de coisas sazonais, então vale a pena, né? E a questão, eu acho que de poder experimentar também. A gente fala tanto aqui, né? A gente falou com o livro da Brené Brown, e a gente falou nos episódios de regulação emocional e etc., de como a gente vai desenvolvendo uma certa relação e uma maleabilidade diante da vida. Então, assim, vamos experimentar alimentos novos. Por que não, né? Experimentar aquela fruta, aquela verdura que você nunca comeu, entender qual que é a textura, se você gosta, se você não gosta, enfim. Sim. A experiência. E o Harahatibu. Esse nome é muito engraçado. É muito legal. É ótimo. Aí vem de Okinawa, né? Então, antes de toda a refeição, eles falam todos. Harahatibu. Significa... Saia sempre com fome da mesa, basicamente. Brincadeira. Mas a gente não deve sair cheio, né? A gente não deve se entupir de tanto comer. Sabe aquela coisa de tipo, eu vou comer até morrer? Não precisa. Precisa sair com fome. Não é para sair com fome, mas o que eles falam sai 80% cheio. Você não precisa encher os 100%. Exato, aquela coisa. Nossa, sai estufado, não consigo nem respirar direito. Você vai precisar deitar e dormir porque você não consegue digerir a comida, né? Exatamente. Aí outra coisa que eles vão falando, que é algo que eu adoro falar. A gente quase não gosta dessa parte. Que é de movimento, né? Outra coisa que tem em comum em todos esses lugares é movimento, e é um movimento que ele é introduzido naturalmente na vida. Às vezes a gente não tem essa condição. Então, né, nós duas trabalhamos sentado o dia inteiro, a gente não tem a condição de ter muito movimento natural. Óbvio que sempre que eu posso caminhar, eu caminho, sempre que eu posso subir escada, eu subo. Nem sempre é possível. Então, a gente acrescenta movimento, mesmo que ele não seja natural. E lembrando, né, as definições que eu gosto de definir, né, de atividade física. Então, atividade física é isso que a gente chama de movimento natural. Vou colocar meu avô, por exemplo, que viveu grande parte da vida dele em sítio, né? Ele descer para alimentar os cavalos, o gado, ou então ele descer para pegar o ovo da galinha, que era acidentado o terreno, ou então descer para colher fruta. Esse movimento é um movimento natural. Então a gente aqui vai subir uma escada, descer um ponto antes do ônibus, entendeu? Isso é uma atividade física, diferente de um exercício físico, que o exercício é uma atividade física feita de uma forma repetida, com um objetivo final. Então, seja, eu quero ganhar mais músculo, eu quero ganhar mais resistência, melhorar meu cardiovascular. E temos o esporte, que aí é o exercício praticado de uma forma competitiva. Exatamente. Com os outros ou consigo mesmo. Mas nas Blue Zones, então, né? Nas Blue Zones a gente tem atividade física, ou seja, é regular, mas não é extenuante, né? Algo importante para a gente lembrar que as atividades, os exercícios físicos, quando eles passam de um determinado grau de intensidade, e quando a gente passa de um determinado número de minutos praticados por semana, eles, na verdade, vão fazer mais mal do que bem. É importante a gente lembrar isso, que às vezes a gente pode estar se fazendo mal e falando, nossa, mas eu tô lá todo dia correndo 2 horas por dia. Tô arrasando. Você vai aumentar bastante o risco de se lesionar, inclusive aumenta bastante o risco de transtornos de humor. Sim. Certo? E assim, né,
tem um propósito. Eu acho, o que eu vejo no consultório é muito mas eu vou na academia, muito pra quê? Né? Então, nesses lugares existe um propósito, como aquela senhora que sobe a ladeira para ir à igreja. Tem um senhorzinho também que sobe e desce a ladeira o dia inteiro só para ir tomar um vinhozinho, né? Com os amigos. Com os amigos. Não das deixa cabrinhas. De ser. Pois é, não é maravilhoso? Não é maravilhoso. Então, é isso. Essa coisa de incorporar na rotina diária, né? Sim. No Okinawa, né, que eles sentam, que eles comem, né, no chão, eles sentam e levantam. Só esse movimento de sentar e levantar é um movimento de equilíbrio, né? E de força, né, nessa pélvica de core. E tem isso, incrível, né? Quando a gente fala de longevidade, a gente fala bastante de força de perna, principalmente. Então, assim, mas qual o sentido? Para que eu vou na academia? Você não precisa ir na academia. Arrume um esporte para chamar de seu. Arrume uma atividade física para chamar de sua. Sim. Né? Pode ser dar uma caminhada com os amigos, pode ser caminhar com um cachorrinho, qualquer coisa. Quanto mais estiver integrado na sua rotina, melhor é isso, né? Vou a pé para o trabalho, uma parte do meu dia eu vou fazer caminhando a pé, uma parte do meu translado, né? Vou subir as escadas de onde eu trabalho, ou da minha casa, ou do meu prédio. Pelo menos uma vez eu vou subir a escada ao invés de pegar o elevador. Então a gente vai acrescentando a atividade física. São os drops, né? Os famosos drops de atividade física, drops de movimento no dia. Levantar da cadeira e pegar um negocinho e dar uma alongada, esticar o corpo. Isso também já é um movimento. Exato. Né? E aí eu sempre falo o seguinte, né? Lembre-se de que para quem não faz nada, qualquer coisa é 100% a mais do que você fazia. Então, se eu não dei nenhum pulo no dia, se eu pulo uma vez, já é 100% a mais do que eu já fiz. Sim. Certo? Então é isso. É pequeno. Pequenininho. Devagar e sempre. Isso. E um outro ponto são as conexões sociais, né? E os laços fortes. Eles falam muito de tribo, né? De pertencimento. Porque esses laços fortes, eles vão além, assim, tudo bem que dar um oi para pessoas que você não conhece, isso já faz muito bem. Isso já é benéfico, né? Então você sai de casa. São as conexões de segundo grau, né? Que a gente chama. As conexões, do cotidiano e tal. Mas as conexões fortes, eu acho que elas têm muito desse pertencimento. Eu tenho um lugar no mundo, eu sei que eu importo, eu tenho uma utilidade para alguém, então eu pertenço, né? E aí você tem todo o suporte emocional mesmo, não só o suporte emocional, mas esse suporte social de que, tipo, eu sei que alguém vai me cuidar porque eu cuido de alguém também. Sim. Então tem uma questão do cuidado, né? E o quanto nós somos seres de cuidado. E aí quando falta o cuidado é onde eu acho que abre uma vala existencial. Quando a gente não só não se cuida, mas quando a gente também não é cuidado, a gente não se sente cuidado, porque às vezes a gente e não se sente, né? A gente não se sente olhado ou cuidado pelo outro. O quanto isso é importante para nós. Ou muitos pais aqui que estão nos ouvindo vão se identificar, quanto você cuida de alguém, mas você se sente sozinho nesse cuidado, né? Aí vem aquela frase que eu também adoro, a louca do Pinterest, sou eu. It takes a village to raise a child. Né? É preciso uma comunidade, uma vila para criar uma criança. Então, né, essas crianças... Uma frase da Esther Perel, né, que é ela que fala isso. Porque até nos episódios, né, dessa série, você vê uma tia que cuida dos sobrinhos. E nos países, né, eu não canso disso, porque eu achei tão linda essa ideia, né, nos países mais evoluídos, nórdicos, Dinamarca, Finlândia, eu não sei qual deles que é, eles agora estão fazendo um experimento social que as babás das crianças, pós-escola, as crianças, na verdade, vão para os velhinhos, para os asilos. Sabedoria. Exatamente, porque daí o que acontece? Elas podem aprender com os mais velhos e os mais velhos, eles podem cuidar dos mais novos. Você e aí ele aumenta para os mais velhos e você dá sabedoria para os mais novos. Exatamente. E aí eles estão percebendo todos os benefícios que essa interação tem tido dentro da própria comunidade. Sim.
né? Eu achei esse um projeto incrível, eu acho que ele tem que ser implementado em todos os lugares do mundo. Eu concordo. E também porque, quando a gente vai falar sobre manejo de estresse, sim, e a gente fala, por exemplo, do estresse saudável, estresse tolerável, estresse tóxico, um grande trunfo para o estresse tóxico, ou seja, aquilo que anula o estresse tóxico, é a conexão humana. Liberação de ocitocina e endorfina, né? Então, a conexão humana é essa questão do ser cuidado, mas esse ser cuidado é assim, eu posso contar com você. Sim. Né? Isso anula todo o nosso sistema de alerta do corpo. E isso a gente falou um pouco no episódio de solidão, né? E aquela pessoa que você abraça e que você fala, nossa, estou em casa. Você pode deixar aí, né? Então, e tem isso do estresse e também um senso de propósito dentro da sua comunidade. Sim. Eu faço a diferença, e é isso, como no experimento que você falou, né, dos idosos com as crianças. E falando em propósito, né? Uma outra coisa que é bem comentada no documentário, que a gente fala sobre as Blue Zones, etc., é a gente ter um propósito na vida. O Ikigai, ou plano de vida, né? Ikigai no Japão, plano de vida na Costa Rica. Sim. Eu gosto muito do conceito do Ikigai, tem até um livro, né, sobre Ikigai, tem alguns, mas tem um que é específico, assim, foi o primeiro que saiu sobre o Ikigai, que é de um psicólogo, inclusive, e vai falando justamente, no Japão principalmente, o Ikigai, o que eu acho mais interessante do Ikigai, é que não é o meu propósito de vida. O Ikigai é o que eu contribuo para a comunidade. O Ikigai tem a ver com o meu papel no mundo. Aí tem um pouco de espiritualidade. Tem bastante de espiritualidade, né? Porque essa coisa de que eu vou para além de mim e eu vou deixar aqui, ou que tipo de marca eu vou deixar ou não vou deixar, né? Porque às vezes é melhor a gente não deixar aquela que eu vou tirar. É igual as pegadas de carbono, é melhor eu não deixar, né? Isso também é um Ikigai. Isso também é um Ikigai. Até o que eu vou deixar e o que eu não vou deixar. E o que eu não vou deixar, o que eu vou parar. Sim. Né? Onde eu posso parar algo que não é mais benéfico, que não é benéfico. Fala, mas eu não faço diferença. Mas um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, né? Exatamente. Então, e é complexo, porque quando a gente vem para a nossa sociedade, né, ocidental, de alguma maneira a gente foi criando um mundo muito individualista mesmo, o self-made man, né? Então eu que faço, sou eu que consigo, e eu vou lá e eu conquisto as coisas na minha vida, e a gente foi perdendo essa noção de um propósito. Então o propósito ele passa a ser uma meta da minha vida, do que eu vou conquistar para mim. Sim. Vou atingir meu primeiro milhão de reais. E aí você vê as pessoas completamente confusas com isso. Completamente perdidas com o propósito. Que ela não costura com os propósitos dos outros. O que eu acho bonito desse propósito de vida é como os propósitos do Ikigai, é como os propósitos de diferentes pessoas se costuram. E o pequeno faz parte do grande, né? Então não tem um trabalho ou não tem nada que você faça que não tenha uma importância. Ou que seja mais importante ou menos importante do que o do outro. E aí a gente entra numa coisa de cooperação, né, que eu gosto muito de falar, que é algo que eu tento muito fazer na vida, gente. Às vezes é difícil, porque eu sou muito competitiva também. Mas eu acho que a maravilha da cooperação, que é essa gentileza de olhar para o outro e olhar e falar, você é tão importante quanto eu, e nós estamos juntos nesse negócio aqui. E não importa se o que você faz é passar o paninho na mesa, porque isso é tão importante quanto eu estar aqui para fazer uma reunião de fechar R$1 milhão nesta mesa, né? Então eles têm essa noção de que então qualquer coisa que eu faça, eu tenho que fazer com empenho, porque aquilo é meu propósito. Sim. Né? E aí a gente entra com as questões do mindfulness também. Sim. Então a gente entra como o propósito ele vai se ligando à redução de estresse. Propósito, a conexão social. A conexão social, então eles estão todos interligados, né? Eles vão formando uma rede. Apesar da gente costurar como pilares, mas está tudo junto. A gente divide didaticamente as coisas, né? Igual eu falo sempre, a gente divide pensamento e emoção só didaticamente, porque eles acontecem juntos. Sim.
Então é a mesma coisa. Então, como isso, né, eu ter um propósito, ele ajuda na redução de estresse, porque eu vou me empenhar naquilo que eu estou fazendo e eu vou tentar estar 100% naquilo. Sim, e aí a gente entra presente. Com flow, com mindfulness, que são ferramentas, vamos dizer assim, para a redução de estresse. Sim. Né? Mas eu acho que o desacelerar, que será o nosso próximo livro do Clube do Livro, é importante. Então, foi o que eles viram em Loma Linda, né, que no sábado... Tem o sabático, né? Tem o sabático. E em vários episódios aqui a gente conversou, a Dani falou muito disso, né, de criar o espaço para o ócio criativo, então espaço para assimilar as coisas, né? Se a gente está sempre ligado em alguma coisa o tempo todo, em atividade, a gente não desacelera, né? Então, se conectar com aquilo que você está fazendo na sua vida cotidiana, acho que a vida moderna trouxe muito isso, por isso que a gente desenvolveu mindfulness, por isso que o Kabat-Zinn desenvolveu mindfulness, a Vidya Malabert desenvolveu mindfulness e compaixão, enfim, porque a gente tem que se lembrar disso. Sim. Né? Então, e também uma mente de tranquilidade, que aí entra a autorregulação, né? Exatamente. A regulação emocional. A gente tem um vídeo, alguns vídeos sobre regulação emocional. Vai lá, se você quiser assistir, depois que você terminar de assistir esse aqui, vai lá no vídeo de regulação emocional. Para criar uma mente mais tranquila. Tranquila não é o tempo todo, mas é você aprender a manusear esse negocinho aqui que chama corpo. O outro pilar... Consumo moderado de álcool, né? E outras substâncias. Então, na verdade, hoje a gente fala de não consumo, né? Então, que não existe nenhum consumo seguro. Então, na época do documentário, ainda tinha aquela coisa de, uma tacinha de vinho de vez em quando faz bem. Hoje os estudos mostram que não existe consumo seguro. Né? É melhor você comer a uva do que você tomar o vinho. Você vai ter mais benefícios para a sua saúde. Sim. Porque, né? É isso. É isso. Não tem muito o que falar sobre isso, entendeu? E a espiritualidade e a fé, né? Que tem alguns protocolos aí de medicina de estilo de vida que incluem espiritualidade, outros que não. Eu sou de incluir, porque se a gente não inclui enquanto nome, a gente sabe que é isso que a gente está falando, que todos os pilares eles estão um dentro do outro e eles se interconectam e eles fazem parte um do outro, mas se a gente não fala no nomezinho, se a gente não bota lá, raramente as pessoas se lembram que a espiritualidade ela dá essa sustentação para todas essas coisas. Você sabe que é uma coisa, um aspecto, um aspecto que eu tenho perguntado, que eu coloquei como a minha rotina em anamnese e também em acompanhamento, como está a sua prática de espiritualidade? Eu sempre coloco, olha, a espiritualidade ela é diferente de religiosidade, seja qual for, né, que você está praticando e tal, e como as pessoas têm se voltado a isso, eu tenho ficado muito, muito feliz, como está havendo realmente um resgate. Eu acho que a gente também pode fazer a diferença, né, Daniel, você no consultório, vocês que estão ouvindo. E um outro pilar que é muito, 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 eu acho que é um dos mais discutidos, que não foram abordados na série, é o sono. Sim, não dá. Talvez esteja junto com o desacelerar. Está junto com o desacelerar, eu acho que o sono está junto com o desacelerar. E o sono, né, hoje a gente sabe, mal de Alzheimer, né, as complicações todas de estresse, de doenças relacionadas ao estresse. Vou nem falar de cognição. Vou nem falar de regulação emocional, porque se você não dorme, você não consegue regular. Não tem jeito. Sono com a alimentação, se você não dorme, você vai lá comer o hambúrguer mesmo, entendeu? Contenção de impulso, vontade de não comer. Entrando um pouquinho assim na parte técnica do Alzheimer, então a gente sabe que a demência de Alzheimer é um acúmulo de substâncias beta-amiloides dentro do neurônio. O que são substâncias beta-amiloides? São lixos. Resíduos. Então, nossa célula vai lá, que nem a gente come e depois tem resíduos, né? Nossa célula tem o metabolismo dela, tem os resíduos. Esses resíduos são os beta-amiloides. E tem momentos em que o lixeiro passa no nosso cérebro e recolhe todos esses
esses componentes, que se ficarem lá, eles se tornam tóxicos. E os estudos têm mostrado cada vez mais como o sono REM. Porque as células da glia, né, elas vão funcionar justamente quando a gente fala muito dos neurônios. As células da glia são as células que dão sustentação a essa rede neuronal, né? Elas são um suporte. E como a gente precisa do sono para que essas células da glia passem retirando elas os vão lixos, atuar ali, né? E é super bonito. Outro dia eu estava vendo a imagem do pulso do cérebro em vigilância, e o pulso do cérebro coordenado com o coração, com o pulso do coração, em estado de vigília e em estado de sono profundo. É um negócio fantástico que acontece, assim, porque é isso, né? As células da glia, elas vão tomando conta, assim, é bonito de ver. Parece uma imagem onírica, eu vou achar. É uma imagem onírica, assim, do pulso que vai acontecendo e como o pulso vai mudando, né? Então, é um pulso, a gente não se dá conta, mas não é só o coração que pulsa em nós, o intestino tem um pulso, o cérebro tem um pulso, é tudo ritmo. Né? E esse reloginho que vai pulsando em nós, é importante que exista uma variação de ritmos, porque se a gente não varia esse ritmo, é isso, a gente vai acumulando toxicidades. Sim. Né? Mas então é isso, vocês assistam, se não assistiram, assistam esse documentário lindo. Tem o livro também do Dan Buettner, tem vários estudos. Tem vários papers. A gente vai deixar no nosso site www.tempoproprio.com.br. É isso aí, para quem quiser pesquisar mais também, tá lá. Bom, gente, esse vídeo ele inaugura uma nova série que a gente vai se aprofundar em cada um desses pilares da medicina do estilo de vida. E como a gente não tem nenhum vídeo relacionado a isso ainda, eu deixo aqui a indicação para você ir lá ver o nosso vídeo sobre espiritualidade, que ficou muito legal. E eu deixo a indicação do vídeo sobre a solidão nos tempos modernos, porque aí a gente fala das conexões sociais e como ela é importante para a sua saúde como um todo.